A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Bem, vamos estudar o pensamento religioso. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32999 327758, é o WhatsApp. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Meu WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o pensamento religioso, o desenvolvimento da ideia de Deus e de processo religioso da humanidade. Acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Uma conquista está inerente à outra. Isso a gente sempre fala. À medida que o homem vai evoluindo moralmente, intelectualmente, ele tem uma compreensão maior, de Deus e de suas leis. Quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram mais bizarras. Até que, transcorridos os anos no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar da concepção da ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco e da irracionalidade. Quantos séculos passaram, milênios, para que nós chegássemos a essa condição, né? Mesmo assim, ainda muito, muito atrasado. As primeiras manifestações da religiosidade estão, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Comum em todas as religiões do passado, Eles sacrificavam animais e até seres humanos para aplacar a ira do Senhor, assim muitos pensavam. E isso aconteceu, inclusive, no próprio judaísmo, o sacrifício de animais. Primeiramente porque não compreendia Deus como uma fonte de bondade. Nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito e eles entregam os instintos do animal selvagem. Por isso que em geral são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se achava desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Por isso que os levou a imolarem primeiro
animais e mais tarde homens, de conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Se buscarmos aí no YouTube aqueles filmes da Grécia Antiga, muitos pensamentos religiosos imolavam seres humanos para aplacar a ira de um Deus mitológico. Isso, nós vivemos tudo isso. É uma realidade triste, mas infelizmente foi assim até chegar a esse pensamento mais evoluído. A ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica. É o chamado antropomorfismo. É você acreditar que Deus seja um ser antropomórfico no sentido de que tinha um pensamento de ira, de raiva, de vinganças, enfim. E com a figura humana. Nada disso. Deus é Espírito e verdade, como diz Jesus. E não sabemos nada a mais além disso. O que podemos informar é que não é um ser como nós. Já visto que Allan Kardec, com toda a sua inteligência, no século XIX, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus, e não quem, mas o que é Deus. E a resposta inteligentíssima da espiritualidade superior diz que Deus é inteligência primeira, causa primeira de todas as coisas. Então, partindo do pressuposto que Deus é uma inteligência universal, não dá para definir a sua forma, como é. Não temos nem sequer noção disso. Isto é, Deus é concebido e descrito sob forma humana ou atributos humanos, que é o antropomorfismo. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe ao homem atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum eram para ele uma divindade. Tudo que não compreendia deve ser obra de uma potência sobrenatural. Daí ele a crescer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observavam não haviam mais que um passo. Por exemplo, os famosos, e ainda existentes até hoje, quando os vulcões jogavam aquela parte fumegante, eles achavam que era a ira do Criador, que ele estava raivoso contra a humanidade. Esse é o pensamento da época. A concepção de Deus único, Criador do universo, dos seres e coisas, estava muito distante, em termos evolutivos, para ser cogitada pelos primeiros habitantes do planeta. Tudo que lhes causavam impacto e explorava o seu entendimento era venerado como um Deus. Então, eles veneravam vários tipos de deuses, sem dúvida, porquanto chama Deus a tudo que era sobre-humano. Os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto, que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um Deus, e por sua morte lhe rendiam culto. Aqueles portugueses, quando aqui chegaram e acendiam um palito de fósforo, para os indígenas brasileiros eram considerados deuses, porque eles tinham magia de incendiar. Quando o Borba Gato coloca fogo numa garrafa de aguardente, eles amedrontaram porque ele ameaçou colocar fogo nos rios. Eles não sabiam que aquilo ali era uma bebida alcoólica, por possuir álcool pegava fogo. O medo intenso das tribos indígenas. Ele vai incendiar nossos rios e lagos. Tamanha ignorância das pessoas daquela época. O homem primitivo reverenciava o espírito, deuses simbolizados por animais, vegetais e seres animados. Encontrava-se diante de um processo de adoração rudimentar, anímico e antropomórfico. O significado filosófico de animismo indica que a alma é considerada como o princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas, especialmente
das percepções, sentimentos e pensamentos. O antropólogo Taylor, de 1896 a 1980, demonstra em sua obra Cultura Primitiva, Primitive Culture, publicada em 1934, que o animismo é o primeiro estágio de evolução religiosa, na qual o homem primitivo crê que todas as coisas ou elementos da natureza são animados, porque possuem uma alma. De qualquer forma, o animismo caracteriza o estágio primordial da atividade racional e cognitiva da espécie humana. O termo animismo, na verdade, foi utilizado pelo médico e químico alemão Georg Ernst Stahl, 1660-1734, para explicar o funcionamento do corpo humano. O período anímico da evolução religiosa da humanidade faz nascer diferentes tipos de adoração literária, adoração das pedras, como rochas e relevos dos solos, fitolatria, adoração dos vegetais, zoolatria, adoração de animais, idolatria, adoração de ídolos. A consequência natural da idolatria é o nascimento da mitologia, com a sua forma clássica de politeísmo. Mitologia é o conjunto dos mitos de um povo. Mito, por sua vez, é o relato fantástico da tradição oral, gerando e protagonizado por seres que encarnam sob formas simbólicas. Então, desses mitos, nós tivemos a mitologia grega, romana, persa, a egípcia e tantas outras, onde eram adorados os mitos, né? Então, as lendas, as fábulas constituem o acervo mitológico de um povo. Os mitos refletem a experiência vivida pelos nossos ancestrais. Politeísmo. Por definição, politeísmo é um sistema de crença religiosa que admite mais de um Deus. Em geral, as manifestações politeístas são acompanhadas de idolatrias, refletindo a visão fragmentária que o homem tem da vida e do mundo. A mitologia de cada povo adquire feição própria. A mitologia grega e os ensinamentos órficos, de grande impacto na civilização ocidental, são desenvolvidos por mestres, saber os quais, no entanto, mantém-se isolados das massas populares. Importa considerar que o desenvolvimento da ideia de Deus acompanha outra, a da imortalidade do ser. Desde os pródromos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita no homem. Todas as concepções religiosas, na mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, nola atestam. Entre as raças bárbaras, abundaram ideias terroristas de um Deus, cuja cora destruidoras se abrandaria à custa dos sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue. E por toda parte, onde os homens primitivos deixaram os vestígios de sua passagem, vê-se o sinal de uma divindade e cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente aos seus destinos. Merece destaque o fato de que nas religiões politeístas do passado e do presente exista uma hierarquia das divindades, um Deus maior e mais poderoso que governa deuses menores em poder, inteligência e moralidade. Indica uma forma de transição do politeísmo, propriamente dito, para o monoteísmo. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que citava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeita e despida de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs,
reconheceremos sem esforço todos que vemos dotar os espíritos dos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Monoteísmo. O monoteísmo, consequência natural e oposta ao politeísmo, é doutrina religiosa que defende a existência de uma divindade, culto ou adoração de um único Deus, Pai e Criador Supremo. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus. Essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos, sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. E a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezavam a lei moral para se aferrarem ao mais difícil, a prática do culto exterior. O monoteísmo representa o ápice da escala evolutiva religiosa da humanidade terrestre, com a conquista lenta, seguida de estágios preparatórios, nascida no seio das próprias doutrinas politeístas. Cabe ao povo hebreu o mérito da implantação do monoteísmo na terra. Dos espíritos degradados da terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Examinando este povo notável ao seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredoura. O monoteísmo é consolidado com os 10 mandamentos, ou decálogo, recebidos por Moisés no Monte Sinai. O protegido de Termutes, irmã do faraó egípcio e mãe adotiva de Moisés, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião, da justiça e do direito. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo, desse modo, o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Independentemente das práticas indicadas pela legislação mosaica, algumas até desumanas, mas compatíveis com a mentalidade da época, Moisés teve o mérito de difundir à multidão que o seguia na árdua peregrinação no deserto verdades espirituais acessíveis apenas aos indivíduos aceitos como iniciados nos diferentes templos religiosos do passado. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessível no sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o vulto com o primeiro rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Deus jamais deixou de revelar suas leis. A orientação divina chega à humanidade em todas as épocas, utilizando todos os meios, direta ou indiretamente pelo trabalho dos missionários ou porta-vozes do Senhor.
Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando um longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, messias. O que de novo ensina aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com a mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Percebemos, então, que todas as revelações religiosas foram transmitidas de acordo com o nível de entendimento e de moralidade dos habitantes do planeta. Estes, asaz materializados para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Cada coisa acontece no tempo propício, pois o processo evolutivo é lento, sobretudo no homem primitivo ou de pouca evolução moral e intelectual. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Importa considerar que o sentimento religioso é inerente ao ser humano, ainda que rejeitado por algumas correntes filosóficas e científicas de natureza materialista. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. O desenvolvimento da consciência religiosa está claramente identificado na história de cada povo. Bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. É impossível ser feliz sozinho. Já imaginou se todas as pessoas fossem idênticas a você neste mundo? Todos tivessem pensamentos iguais, sentimentos iguais, gostos iguais aos seus? Ninguém para lhe contrapor uma ideia, ninguém que contrariasse seus desejos, e muitos que agissem exatamente como você. E se todas as pessoas gostassem dos mesmos filmes, dos mesmos alimentos, das mesmas festas, dos mesmos times de futebol, dos mesmos carros e de frequentar os mesmos lugares? Será que a vida teria graça? Ou será que isso seria um real motivo para a infelicidade? Imagine se todos vestissem roupas das mesmas cores, dos mesmos modelos, da mesma marca. Isso causaria tédio. Se todos fôssemos idênticos, não haveria graça nem crescimento. Nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Precisamos de pessoas que pensem diferente, que sintam diferente, que ajam diferente, porque é a soma das diferenças que produz a felicidade. Precisamos trocar experiências, discutir ideias, concordar e discordar. É essa dinâmica da vida que nos dá motivos para viver e crescer realmente. Por isso as diferenças são salutares, são incentivo e estímulo para o nosso progresso. A felicidade é uma propriedade do espírito, mas só é conquistada na vida de relação. As emoções que sentimos só são possíveis porque existe o outro. Se não houvesse o outro, não teríamos como avaliar nossos sentimentos. Sem o interrelacionamento, seríamos ilhas isoladas e a vida não teria sentido. Podemos afirmar então que a felicidade é uma conquista social. Por tudo isso, vale a pena pensar na importância das pessoas em nossa vida, por mais problemáticas que elas sejam. São elas que dão significado à vida e nos permitem a felicidade. Portanto, as pessoas são mais importantes que os bens materiais e o dinheiro. Imagine que você tivesse muito dinheiro, a casa de seus sonhos, com a mobília mais sofisticada possível, roupas maravilhosas e comida abundante. Mas tudo isso ao preço de nunca mais ver ou ser visto por qualquer ser humano. Você ficaria contente? Ou será que enlouqueceria? Só se é feliz em sociedade. Como disse o poeta Antônio Carlos Jobim, é impossível ser feliz sozinho. De que adianta ter beleza, dinheiro, bens, se não tiver olhos para contemplar a beleza, companhia para gastar o dinheiro e alguém para admirar nossos bens? Assim também acontece no campo dos sentimentos. De que adianta ter a mente mais brilhante, o coração mais afetuoso, sem ninguém para dividir esses tesouros?
E somente podemos interagir dessa forma com outras pessoas. Não podemos trocar ideias com coisas ou animais. As coisas não interagem e os animais não trocam ideias. Restam os seres humanos. É com eles que construímos e dividimos a nossa felicidade. Por isso, é importante que o outro seja diferente. Não há crescimento sem antagonismos. Se todos fôssemos iguais, não haveria progresso. É na harmonia dessas diferenças que está a beleza da relação entre os seres racionais. Do Homo sapiens. Pense nisso. Analise sua vida de relação. Observe como o contato com as outras pessoas lhe possibilita ser feliz. E lembre-se sempre: as pessoas não são e nem podem ser idênticas a você. A felicidade não é um lugar aonde chegaremos um dia. É uma forma de vida. É uma maneira de caminhar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, o fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos aguardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos reconhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para bem ou para o mal. Meus queridos irmãos, que sejamos luzes, façamos a nossa parte para ajudarmos na mensagem e na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Muita paz, que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estudar junto com nossos irmãos o Evangelho de Jesus. Que possamos seguir ensinamentos em todos os lugares que transitarmos, irradiando paz, amor e luz. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.